Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre como interpretar os relatórios, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que interpreta. Ó, as avaliações, vocês responderam 3. Uma avaliação técnica, uma avaliação comportamental e uma avaliação das responsabilidades, tá? A nota do servidor, então, ela poderia chegar até 100. E cada avaliação dessa, ela tem um peso específico sobre a nota final do servidor. Assim como a nota do próprio servidor valia 40% da nota final dele e a sua nota como gestor valia 60% da nota final do servidor, tá bom? Eu vou tirar agora a minha imagem para vocês conseguirem perceber os relatórios aqui. Bom, então o relatório de responsabilidades, esse é o primeiro que vocês vão dar feedback. Ele vai ter o nome da pessoa que foi avaliada, a função que ela foi avaliada, qual ciclo avaliativo, ou seja, o de vocês sempre será o primeiro ciclo, né? O setor dessa pessoa e o nome de vocês como gestor. Em seguida, a gente apresenta aqui, ó, as perguntas, ou seja, as tarefas, as responsabilidades dessa pessoa no trabalho, a nota que você como gestor deu para esse servidor, a nota que esse servidor se atribuiu e a média final dessa pessoa em cada pergunta, ou seja, considerando que a sua nota valia 60 e a do servidor 40, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, a gente tem um desempenho geral, ou seja, qual foi a nota desse servidor na avaliação de responsabilidades, ok? Então, por onde a gente começa o feedback? Vocês sempre devem começar o feedback pela janela aberta de Johari, ou seja, aqueles pontos em que a minha nota e a nota do meu servidor foram praticamente as mesmas. Por quê? Seja positivo ou corretivo, você não vai começar o feedback gerando conflito, tá bom? Então, onde a gente tem aqui a primeira situação homogênea? Eu e o servidor demos a mesma nota. Por exemplo, na última pergunta ou na primeira, né? Os dois deram 105 e os dois deram nota 100. Então, o feedback ele sempre vai começar pelas situações homogêneas, ok? Depois, pessoal, a gente vai dar o feedback dos pontos positivos, o feedback positivo, ou seja, onde eu, gestor, eu acabei dando uma nota maior que o servidor se atribuiu. E aqui a gente tem, então, a segunda questão, né? Então, o gestor deu 80 e o servidor deu 50. Isso aqui é um feedback positivo. E, por fim, o feedback corretivo, que é onde o servidor ele deu uma nota muito mais baixa ou menor do que a sua enquanto gestor, tá bom? Então, sempre sigam nessa sequência. Pontos de convergência, feedback positivo e feedback corretivo, ok? O segundo relatório, pessoal, é o relatório comportamental. Então, o relatório comportamental, ele vai ter um gráfico e logo em seguida uma tabela. Depois eu mostro para vocês. Vamos falar do gráfico primeiro. Então, você vai ter, novamente, o cabeçalho, né, com as informações lá do servidor. A barrinha vermelha do gráfico, ela significa aquilo que foi definido como ideal para aquele posto de trabalho, ou seja, uma pessoa, por exemplo, que trabalha com projetos e contratos de TI, quanto ela precisa ter na competência de trabalho em equipe, em flexibilidade, em cultura da qualidade, qual que é o nível ideal dessas competências para as pessoas que executam esse posto de trabalho, ok? Então, o vermelho é o ideal. O azul, pessoal, é a nota do servidor por competência, ou seja, é o desempenho que ele teve considerando a nota do gestor e a nota da autoavaliação. O gráfico verde é a nota que o servidor se autoavaliou e o amarelo é a nota que você, como gestor, avaliou esse servidor, ok? E aqui a gente vai seguir na mesma lógica. Eu vou começar pelas situações homogêneas, ou seja, onde eu e meu servidor nós demos as mesmas notas, tá? Depois, eu vou por feedback positivo, onde eu, gestor, dei uma nota maior do que o meu servidor. E depois, o feedback corretivo, onde o servidor, ele atribuiu uma nota maior do que você, gestor, tá? Tem um outro ponto interessante aqui, que a gente precisa observar, que é a tendência, ou seja, na maior parte do tempo, eu como gestor, eu fui mais exigente em relação ao servidor,
Ou seja, eu atribuí sempre notas muito menores do que ele, ou na maior parte do tempo eu fui uma pessoa ali, vamos dizer assim, que passou mais a mão na cabeça. Ou eu enxerguei essa pessoa muito melhor do que ela mesma se enxerga. Então, eu dei sempre notas maiores do que esse servidor, tá? Observem, pessoal, essa tendência, porque ela diz também, será se a gente, como gestor, foi muito crítico ou deixou a mão leve demais? Ou se nós tivermos coerência e a mesma percepção que essa pessoa, tá bom? E aí, logo em seguida, nesse mesmo relatório, vocês vão ter a lista de comportamentos que a pessoa foi avaliada, né? A qual competência esse comportamento ele pertence, qual foi a nota desse servidor em cada um desses comportamentos, qual foi a nota do gestor da autoavaliação. E a gente vai ter o gap. O que é o gap, pessoal? Na avaliação comportamental, o servidor ele poderia chegar até no máximo 100%. Então, o ideal é 100%. O servidor tirou 96 de desempenho. 96 menos 100, o gap, ou seja, a lacuna de desenvolvimento que essa pessoa tem em comunicação é de 4%. Então, se aqui eu tivesse que começar a dar um feedback corretivo, eu começaria pelo foco em resultado, porque é onde esse servidor tem mais necessidade de desenvolvimento. E o feedback positivo, eu faria da comunicação e da cultura da qualidade, porque o gap ele é bem baixinho, ok? E aqui, novamente, a gente tem o desempenho final desse servidor na competência comportamental. E aí, o relatório de competências técnicas, que é a terceira avaliação. Nós vamos ter, novamente, o cabeçalho, as competências técnicas que esse servidor foi avaliado. A função, pessoal, significa o nível ideal, ou seja, aquilo que foi mapeado como ideal para quem ocupa esse posto de trabalho. Então, o número 4 significa que quem ocupa esse posto de trabalho é desejado que ele tenha domínio pleno em atos e resoluções, tudo bem? O desempenho, então, foi a nota que o servidor tirou na avaliação. O gap foi a diferença, né, entre aquilo que foi mapeado como ideal e aquilo que a pessoa efetivamente tem, ou seja, a nota do servidor na avaliação. A nota que o servidor se autoavaliou, a nota do gestor e esse número de desempenho transformado em percentual para facilitar a visualização de vocês, ok? Então, novamente, a gente vai começar sempre pelas situações homogêneas para o feedback, seja positiva ou corretiva. Depois, a gente vem com o feedback positivo, onde o gestor deu uma nota maior que o servidor. E, por fim, o corretivo, onde o servidor deu uma nota muito maior que o gestor, ok? E aí, pessoal, é importante destacar, não sei se vocês vão se recordar, existia dentro da avaliação um campinho chamado não se aplica, tá? O não se aplica, ele tem uma regra na nota final do servidor. Então, se o servidor deu não se aplica e você como gestor também colocou não se aplica, essa pergunta, ela é desconsiderada da nota final do servidor, ou seja, a pessoa não vai nem ser beneficiada e nem penalizada. O critério ele é desconsiderado. Se o servidor deu não se aplica e você como gestor colocou uma nota, prevalece a sua nota como gestor e vai gerar um relatório de inconsistência, ok? Se o servidor colocou nota na avaliação e você como gestor deu não se aplica, também vai prevalecer a sua nota. Então, o que é importante observar nesses dois últimos aqui, pessoal? Se o servidor deu não se aplica e você deu nota, significa que você está dizendo que ele tem que fazer uma determinada atividade que ele está dizendo que ele não faz. E se ele colocou uma nota numa situação que você pôs que não se aplica, significa que ele está destinando o tempo dele para fazer uma atividade que você está dizendo que não é o papel e não é a função dele. Tudo bem? Então, a gente tem que ter esse olhar para não simplesmente achar, não se aplica, tudo bem. Tem que investigar, tem que entender um pouquinho mais com esse servidor o porquê que ele está com uma percepção tão diferente da sua. Lembra lá atrás, quando eu falei da segurança psicológica, né, da clareza dos papéis, das responsabilidades? Por isso que a gente sempre começa o feedback pelo relatório de responsabilidades, para primeiro alinhar quais são as tarefas, o que eu espero dessa pessoa, tá? Então, vamos lá. Roteiro. Comece apresentando as notas gerais do servidor por avaliação, e eu já vou mostrar qual é esse relatório, porque eu ainda não mostrei. Depois,
você começa apresentando o relatório das responsabilidades. Aí você destaca pontos principais para o feedback positivo e pontos principais para o feedback corretivo. Não precisa passar por todas se você não quiser. Em seguida, você vai apresentar o relatório comportamental. E aí você faz lá, né, aqueles pontos homogêneos, alguns comportamentos para o feedback positivos e alguns comportamentos para o feedback corretivo. Por quê, pessoal? Principalmente o relatório comportamental, ele tem lá em média 30 perguntas. Então, se você quiser passar item por item, fica muito cansativo. No final das contas, a pessoa nem sabe o que você disse. Então, prioriza. A gente colocou aqui uma indicação de geralmente 3 indicadores comportamentais para o corretivo e 3 indicadores comportamentais para o positivo. Mas é só um parâmetro. Se você quiser fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não tem problema, tá? E aí, por último, você apresenta o relatório de competências técnicas. Novamente, algumas competências para o positivo e algumas para o corretivo, se você não quiser passar por todos. E aí, existe um outro campo na avaliação chamado comentários. Então, se você quiser, você vai conseguir gerar pelo sistema esse campo e vai emitir para poder ajudar ali a lembrar por que deu determinada nota. Então, o relatório de comentários ele é um apoio. E aí, por fim, você vai elaborar junto com o seu servidor um plano de desenvolvimento para que ele consiga melhorar a competência que você disse que não estava muito boa, né? Que você deu lá o feedback corretivo.